Boa noite, pessoal. Bem-vindo a mais um CESEI Recebe. Estamos aqui nessa bancada para discutir um pouco sobre direito eleitoral, ciência política, esse momento que agita muito os bastidores da política das nossas cidades, principalmente no Nordeste brasileiro, né? Sou o professor Délio Ramos, professor desta casa. Estou aqui com um aluno, Ítalo Antônio, aluno de Direito do 9º período, e já passo a palavra para Ítalo. Quem é Silvio Leotério? Boa noite, pessoal. Primeiramente, agradeço pela hospitalidade, por me receberem, por lembrarem também. Quem é Silvio, né? Silvio é um advogado, militante de biru e de balcão, de fórum, de cartório, e que nascido em Campinas, mas tem profundas raízes caririzeiras. E é um cara que gosta de esporte, de artes em geral, muito de direito, de história, de aviação e um aficionado pelo assunto que a gente vai tratar aqui hoje, que é a política. Eu já ia cobrar do doutor Silvio, né? Porque ele é um apaixonado pela ciência política, por esse momento, né? Acaba que nós ficamos um pouco desconectados durante 2 anos, né? E quando chega um tema eleição, quando se aproxima as eleições, tanto as eleições gerais, né, que ocorre daqui ainda a 2 anos, como as eleições municipais, os ânimos, né, ficam mais quentes, né, ficam mais acirrados, as discussões em todos os lugares, nos bancos da academia, né? Nas academias de exercício físico mesmo, né? Nos bares, nos restaurantes, nos jantares e almoços familiares. Mas, Silvio, como você faz a leitura das eleições atuais, municipais, no Brasil, no Nordeste, na Paraíba, e o que é que você acha que tem mudado de quando você começou lá ao estudo, a ler sobre isso, a vivenciar a política como um todo? Eu acho que, assim, Délio, como a gente tem o costume de dizer que o Brasil tem 200 milhões de jogadores, de treinadores de futebol, também temos essa quantidade de cientistas políticos, né? Eu acho que todo mundo sabe um pouquinho, se interessa um pouquinho. Tem aqueles, é claro, que não tem esse afinco por estudar a política, mas eu confesso que, assim, o próprio mestrado, a Academia da Ciência Política, ela muda muito a sua visão das coisas, torna tudo meio técnico, aliás, meio não, muito técnico, e faz com que tenhamos um olhar mais apurado em relação a alguns pontos, que deixemos a paixão. Somos um povo latino, né? É difícil deixar a emoção, a questão passional de fora de qualquer assunto, mas a gente tenta deixar isso abandonado nesses momentos. Uma das coisas que eu tenho percebido, Délio, professor Délio, doutor Délio, que a gente tem notado é uma verticalização de votos, né? Antigamente era uma salada. Eu me lembro que eu ia para casa de caciques no interior, caciques da política. Você olhava no centro da mesa, tinha um governador de um lado, você tinha um deputado estadual de outro, você tinha um deputado federal de outro, enfim, era tudo assim. Hoje o voto é muito mais verticalizado, isso porque a questão ideológica ela foi polarizada aqui. Então, assim, as pessoas hoje elas estão mais politizadas. O eleitor, pelo que parece, pelo que as pessoas acreditam, que o eleitor é uma pessoa desinformada. Não, o eleitor ele é muito inteligente, ele faz cálculos muito precisos a respeito de quem ele vai dispor seu voto. Na ciência política tem uma teoria que é a da escolha racional. Acho que foi com Anthony Dawes, em 59, que é um economista. Então ele ganhou o Nobel de Economia com essa teoria a respeito do voto. Então, que o eleitor faz uma escolha racional a respeito daquilo, e principalmente se em lugares mais humildes, que o eleitor sabe que é a única ferramenta que ele tem para barganhar com um político de 2 em 2 anos. Então,
se ele precisa de um emprego, ele vai atrás de um emprego. Se ele precisa de um saco de cimento, ele vai atrás de um saco de cimento. Se ele precisa de um carro de cachorro-quente, ele vai atrás de um carro de cachorro-quente. Então, assim, tem essa troca ilícita, obviamente, né, que é um sufrágio dado de maneira irregular, mas que o eleitor, ele não essa barganha do eleitor, e muitas vezes, cada vez mais com o eleitor politizado, essa barganha está ideologicamente. Então, assim, quando você coloca a pauta dos costumes no meio, você não está trocando por um item material, né? Você está trocando por uma visão de mundo que você acredita, e esse é o ideal, de que os políticos façam suas plataformas de campanha visando ideologicamente atingir esse eleitor, e não como era antigamente, que assim, ainda acontece, mas que eu acredito que está até diminuindo um pouco. Ítalo? Quando você fala que vem lá do Cariri, também eu me encho de orgulho que eu sou lá do Cariri também, a gente está ali dentro daquela mesma região que é Cariri Ocidental e Oriental. Eu queria deixar uma pergunta mais, mais pessoal. Quem era Silvio? As experiências políticas de Silvio, militante, e agora quem é Silvio nas experiências como advogado, nessa cidade pequena, de grande porte, tipo a sua cidade, tipo Campina Grande. Na verdade, em Gujão, que é a minha terra, e tem outras cidades, eu já tive 3 experiências. Como eleitor, como candidato e como advogado. Então, assim, eu já pude vivenciar 3 realidades. Como eleitor, como o Dr. Délio falou aqui, a respeito de discussões acaloradas. A eleição para uma cidade pequena é como a Copa do Mundo, é o dia mais esperado do ano. Então, assim, a política, né, como eles falam, a política está chegando. E, assim, realmente, aí você vai começar a ver apostas, você começa, enfim, todo aquele folclore, né, que circunda a uma política em cidade pequena do interior. E por ser candidato, não de última hora, enfim, por uma conjuntura política local, e muito diferente daquilo que a gente vê nos bancos de academia a respeito da ciência política, porque você vê muitas teorias que na prática elas se confirmam. E eu fiquei mais fascinado ainda pela ciência depois de comprovar isso, né? Depois de vivenciar isso. E como advogado, a mesma coisa, assim, eles, principalmente, não só o eleitor, mas assim, os próprios players, os próprios atores políticos, eles se envolvem passionalmente nas questões, deixando até de lado, muitas vezes, a questão racional em seus atos. Então, realmente, você tem que ser ali um apaziguador, o cara que coloca panos quentes em determinadas situações para que tudo saia da melhor forma, né? Entendi. Silvio, vamos para o plano nacional, e a gente teve uma novidade, né? Uma espécie de fenômeno, se a gente puder assim chamar, ou novidade, não sei como a ciência política vai classificar isso, né? Mais fácil para um mestre em ciência política dizer para a gente do que. Mas Pablo Marçal, em São Paulo, foi uma novidade. Inclusive você via situações aqui na própria Paraíba, né, em outros lugares, as pessoas que não são eleitores de São Paulo, mas estavam envolvidos de certa forma com Pablo Marçal. Eu gostaria que você fizesse uma análise dessa figura, uma espécie de outsider, né? Ou seja, uma pessoa que vem totalmente de fora e traz uma perspectiva diferente para a política, né? Apesar de que, por exemplo, a gente também via outro candidato lá em São Paulo, o próprio Datena, é de fora, né? Ou seja, ele é repórter, mas ele não conseguiu dar a sua campanha, não conseguiu fazer o que Pablo Marçal fez. O que você pensa, o que a academia, o que a ciência política tem pensado na questão desses players, né? Ou seja, desses atores políticos atualmente? Assim, isso está muito ligado também à questão de marketing político. A gente tem que
dizer que tudo isso, ainda que haja uma personalidade, ainda que haja uma espontaneidade da figura do candidato, muito isso é de caso pensado com base em pesquisas qualitativas, quantitativas, estudo de imagem, dados estatísticos, enfim, para onde o eleitor quer ir. Então, assim, em São Paulo e até no Brasil mesmo, e não só no Brasil, a gente pega o caso da Argentina, há uma certa insatisfação geral e até a democracia, né, vem passando por uma crise de identidade mundial, global. E é um terreno fértil para esse tipo de ator. Diz, olha, eu sou de fora disso aí tudo, eu sou diferente, eu sou contra o sistema. E assim, e é um discurso que vende fácil, porque realmente o sistema, pelo menos o nosso, ele carece muito ao cidadão. Então, assim, é o cidadão que muitas vezes não tem uma escola de qualidade, é um cidadão que cansou de não ter um atendimento médico de qualidade, é um cidadão que estuda, que vira determinada profissão e depois tem que virar motorista de aplicativo, enfim. São desilusões a todo tempo na vida desse cara que tenta começar a batalhar de todas as formas. Se ele começa a empreender também é uma dificuldade, ainda que as coisas tenham melhorado, mas assim... E esse cara, por gerações, ele é ensinado que não, estude, trabalhe, que você vence na vida. E assim, a gente está num país aí, uma raiz sociológica bem profunda, isso aí, e aí pega Gilberto Freire, pega Sérgio Buarque de Holanda, pega Darcy Ribeiro, que explicam essas minúcias da formação social nossa, que temos assim, elites predatórias que realmente impedem que ascensões sociais sejam erguidas no nosso país. Então, você pega uma elite, e assim, como eu falo, elite financeira no sentido de Bourdieu, no caso, né? Porque tem a elite de capital, tem a elite de capital cultural, tem capital, enfim, são outros. E aí a gente pega isso e, assim, realmente é muito difícil que um cidadão, ainda que ele trabalhe e estude, ele avance. E aí, quando chega o momento da política, ele encontra num Pablo Marçal, ele encontra num Javier Milei, ele encontrou até no próprio Bolsonaro em 2018, uma válvula de escape, um grito, né? Só que aí entra de novo naquela questão que a gente começou aqui, que é a questão da paixão, né? A gente diz que o eleitor ele é inteligente, ele faz os cálculos, mas o cálculo dele aí é levado com base também nessa questão de coração, né? Que a gente até diz, né? Votou com o fígado. E assim, muitas vezes você elege um problema como central, como já foi eleita a corrupção, como já foi eleita a violência, como já foi eleita, enfim, a saúde. E você trabalha, massifica aquilo, cria o que a gente chama de agenda setting, né? Isso, olha, a própria mídia faz muito isso. Você vê, assim, isso é científico. Assim, o próprio jornal, assim, a própria mídia abraça determinado problema como o problema. O candidato que levantar essa bandeira na próxima eleição, ele diz, olha, tá aí, ó. Esse cara está falando daquele problema que a mídia está falando. Então, assim, tem toda uma concertação por trás disso. Não é um fenômeno só do Brasil, isso aí está enraizado por todo mundo. Já tem... Você pega os cursos de jornalismo, já ensinam isso, os cursos de marketing ensinam isso, e os próprios partidos, com seus lobbies, enfim, com as mídias. E aí você pega um candidato, assim, novamente, você citou ele, né? Como o Pablo Marçal, que ainda vem como coach, que fala bem, né? Que fala bem, que, assim, que sabe se relacionar com o público, que tem uma história, que tem um sucesso financeiro, né? Que isso pesa. Diz, olha, se esse cara fosse ruim, ele não era rico, ele não tinha conseguido esse tanto de coisa. Então é um discurso que vende muito, muito fácil. Continuando em Pablo Marçal, eu fiquei até intrigado com uma pergunta assim, se a exemplo de Pablo Marçal, do presidente da Argentina, por ser... Essas pessoas são aquelas pessoas que não viu o Estado com E maiúsculo chegar naquele povo, tipo naquela zona mais periférica, naquela zona mais que precisa mais de um cuidado do Estado. Aquele pessoal que viu que não, o Estado não chegou naquela comunidade, tipo, falta saneamento básico, falta uma escola de qualidade, falta uma saúde de qualidade. Sim. Seria essas pessoas que estão vendo essa realidade e estão querendo, tipo, dar uma girada de chave, dar uma mudada.
Essas pessoas seriam essas pessoas assim, tipo, exemplo de Paulo Marçal? Assim, é o que o pessoal chama de clichê, né? O Brasil profundo, né? Que o pessoal diz, eu não conheço o Brasil profundo. Mas eles não conhecem, muitos vieram de baixo, mas mesmo assim não conhecem essas realidades mais duras. Mas o que também chama a atenção é o apelo desse tipo de candidato entre os jovens. Então, assim, os jovens também não viram como era o Brasil da década de 90, da década de 80. Então, hoje o jovem, ele está achando ruim não financiar um carro, não financiar um apartamento, pagar um fiéis. Mas há 30 anos, isso não era nem problema, porque não tinha nenhum acesso. Não tem nenhum acesso a esse tipo de bem. Então, assim, Nem se sonhava. nem se sonhava. Então, assim, foi um do estopim, né, para aquelas manifestações de 2014. A professora Marilena Chauí fala bem disso, que é uma classe média que ascendeu e ela ficou exigente. Ela não tinha acesso a plano de saúde, ela não tinha acesso à escola pública, à escola particular, perdão. Ela não tinha acesso a um carro próprio. E quando ela começou a ter acesso, ela disse, IPVA é caro, né? Plano de saúde é caro, né? Eu aluguei é caro, né? Tudo é caro, rapaz. Mas assim, eles estavam reclamando que eles não tinham tido acesso antes. Agora eles estavam em outra realidade, estavam percebendo como era. E de fato o Estado teve que criar mecanismos de amortizar isso. Só que já era uma classe média ressentida. Que foi a grande locomotiva daquelas manifestações. Silvio, a minha pergunta vai muito com relação ao que você acabou de falar. Quer dizer, você falou em algum momento, que é com relação a votar com o fígado, né? A gente entende e quando o marketing político eleitoral ele entra em ação, ele tenta captar exatamente corações e mentes, né? Tem até uma música da banda de Rock Titãs que ele fala corações e mentes. Ele é bem preciso com relação a isso. Há uma evolução, há uma mudança com as redes sociais com relação a essa captação, ou seja, você conseguir do eleitor, você trazer o eleitor para o lado emocional, porque aí ele deixa ele vai tentar trazer a razão junto com ele e justificar o seu voto, justificar o ser correligionário de A ou de B. Não, com certeza, assim, não só as eleições, o mundo é outro depois das redes sociais. Tudo mudou depois que passamos a nos reunir em comunidades invisíveis. Então, hoje, por exemplo, você sabia alguém, você conhecia alguém que era terraplanista num determinado local, ouvia falar de outro. Hoje em dia, eles têm grupos de WhatsApp todos juntos. Organizam eventos, fazem congressos, viajam juntos. Então, assim, eu estou citando um exemplo extremo, mas isso serve para todas as nuances da vida. Assim, um determinado todas as tribos, todas as tribos. As ideias reunidas. Eu conheci uma banda muito underground que tocou na cena punk de São Paulo na década de 80. Pouca gente conhece. Hoje você pega um aqui no Brasil, um em Macapá, um em Corumbá, um em Jaboatão dos Guararapes. Você forma uma comunidade e esse pessoal começa a trocar material. E assim, as redes sociais elas são muito propícias para isso. E, claro, é um terreno perigoso também nesse sentido, da captação ilícita, também do assédio, e assim, a gente já tem resoluções do TSE que são mais modernas, e assim, não são todos os países que têm legislações avançadas como nós temos. Mas assim, em relação à parte política, doutor Delito, a gente vê que a direita ela soube ler melhor a questão dos algoritmos. Ela soube trabalhar melhor esse agrupamento a seu favor. E a esquerda, até hoje, ela não entendeu ao certo como se dá essa comunicação. Tá, aí eu faço uma pergunta já mirando para os Estados Unidos da América, né? Você fez uma comparação aí de Marçal em São Paulo, de Milei na Argentina e falou de direita agora. O candidato mais à direita lá é Donald Trump. Ele já foi derrotado numa eleição. Mas a direita é uma definição muito, muito boa. Pois não. Não, porque
Porque lá muita gente acha que é uma polarização esquerda-direita, né? Que os democratas são... Exato. Mas Lá não, lá é uma extrema-direita, outra uma meio centro-direita, né? Centro-direita, uma direita um pouco a mais, assim. Exato. Isso eu sei. Isso eu sei. Mas vamos, assim, a gente está nessa pegada dos outsiders, coisa e tal. Sim. E o primeiro que aconteceu foi com Trump, que vinha muito na esteira do Brexit, né? Sim. Quando a gente observa a história da saída, né? Para quem não sabe, Brexit quer dizer exatamente a saída da Grã-Bretanha, né? Sim. BR vem de Bretanha, de Britain, e exit vem de saída. E lá eles começaram o gênio do marketing, né? A pessoa que disse: olha, a gente não precisa construir nada, a gente só precisa desconstruir, ou construir algumas meias-verdades, digamos assim, ou até implantar algumas que não são verdades, são as famosas fake news. Aí eu lhe pergunto... Steve Bannon, né? Que até é retratado por um excelente ator, que eu esqueci o nome dele agora, no filme, acho que o nome do filme é Brexit mesmo, né? Que ele está lá careca, que ele se isola lá numa espécie de almoxarifado, né? E vai fazendo lá, vai escrevendo na porta, né? E fica sozinho ali pensando. Claro, a gente vai discutir, né, um pouco assim, coisas de futuros, a gente não está aqui com futurística, mas se acaso Trump ele não seja bem sucedido na eleição vindoura, ele perdeu muito aquela história da novidade ou coisa parecida? Trump já foi testado nas urnas e no poder, né? Então, o que acontece? E aí a gente tem que voltar para esse assunto que você tocou também de maneira brilhante, que é o Brexit. A gente vem numa era de pós-verdade. Que aqui, quem capitaneou isso aqui por muito tempo foi o Olavo de Carvalho, que é aquilo assim, de contestar tudo. Você contesta do açúcar na Pepsi ao heliocentrismo. Você diz, será que a Terra gira mesmo em torno do Sol? Será que não é o contrário? Então, assim, você começa a questionar situações incontestáveis, abre caminho para tipo de outsiders também contestarem a própria democracia, por dentro da democracia. Então, você contesta, você diz que há uma guerra cultural, você diz que há forças invisíveis. Aí você pode escolher o inimigo que quiser. Pode ser imprensa, pode ser oposição, pode ser uma determinada religião, pode ser um determinado governo, pode ser uma determinada ideologia. Você escolhe o inimigo, está aí na mesa. Mas você diz que há uma concertação global que quer destruir os seus valores. Isso você está vendendo... O meu, o seu, da nossa família. Isso, né? Você está vendendo medo. Isso você está vendendo medo. E o Brexit parte muito disso. Olha, os muçulmanos estão aí tomando os empregos de vocês. A Turquia os turcos vão poder chegar aqui, né, porque vai fazer parte da grande Europa, né, e vai poder tomar seus empregos começar a onda de criminalidade, suas famílias não estarão mais seguras. Então, assim, isso foi vendido de maneira muito fácil lá, tanto é que, salvo engano, no Brexit, entre os idosos, né, pelo menos acima de 65 anos, a votação foi muito expressiva. Porque assim, é um pessoal que realmente não entende tanto e vai ter mais medo. E isso foi trazido, atravessou o Atlântico e foi levado aos Estados Unidos. Olha, tanto é que ele prometeu, na primeira campanha, demitir imigrantes, ser mais intolerante com imigrantes ilegais, fechar fronteiras, enfim. Isso aí... Construiu o famoso muro, né? Isso era bem concretizado com o muro, né? Então, assim, para esse sentimento de pós-verdade, que também foi vendido aqui, ainda é vendido aqui. Então, assim, que a questão do fechamento de igrejas, enfim, toda aquela questão que a gente viu em 2022. E isso é um caso pensado, esse é um fenômeno filosófico atual, de modernidade, que aqui no Brasil a gente viu, como você falou, Trump utilizou
desse expediente lá, e até mexendo com o brio do americano, que assim é realmente algo que para eles é muito importante. E é um fenômeno que também foi desencadeado. Na França tem Le Pen, o AfD na Alemanha também cresceu. Então, assim, esse fenômeno foi... Conseguiu eleger um presidente da Hungria, né? Orbán. Então, assim, você tem toda uma conjuntura global. E, claro, partindo dos Estados Unidos, fica uma questão muito simbólica, né? Fica um totem lá, tipo, olha, a gente pode, se a gente tomar os Estados Unidos, a gente pode... Eu não estou falando da direita, não estou falando perdão, eu estou falando da direita de maneira alguma, não é isso. Eu estou falando que esse tipo de discurso da venda do medo, ele é realmente algo que não é nem que Trump iniciou lá, mas que o próprio Olavo de Carvalho já fazia isso aqui há muito tempo, e outros filósofos também, enfim. É preciso vestir um personagem para conseguir a atenção, dizer assim, eu sou realmente alguém de fora, eu sou um outsider? É preciso. Se ele quer se vender como alguém de fora, ele precisa construir essa imagem. Desde a roupa, ao cabelo, a forma de falar, a quem se direcionar, qual a rede social ele vai priorizar. Os aliados. Tudo. A cromopsicologia, né, que estuda o poder das cores sobre a propaganda. Então, uma campanha de nível nacional, ela leva tudo isso em consideração. Foi Duda Mendonça que disse para Lula em 2002, bota um blazer. Pareça mais sério. Então, foi um estudo de imagem. Para quem não sabe, assim, um estudo de imagem com eleitores, você coloca o candidato com a roupa X, de barba, vai usar óculos, qual a sua melhor imagem? Essa daqui me parece mais seriedade. Parece essa daqui. Lembra o quê? Essa daqui, ela passa qual significado? Então, quando a campanha em âmbito nacional, você é cercado de profissionais que trabalham isso de maneira... Então, o peso das palavras, a entonação das palavras, se você é oposição, você tem que parecer mais agressivo mesmo. Você tem que falar mais alto, você tem que entonar a voz de maneira mais firme, porque você está ali, em tese, demonstrando a indignação, né? Aí eu faço a pergunta, e aí você colocou bem, existem áudios na internet em que Hitler tem uma entonação e fala normalmente, sem nenhuma... diferente daqueles discursos famosos em Berlim e Nuremberg, né? Ou seja, não existia aquela entonação, aquela violência, aquela coisa. Aí eu aproveito e faço a pergunta. Esse medo, ele começou a ser criado desde do nazismo, lá na Alemanha, ou ele já existia espalhado pelo mundo afora? Não, essa questão do medo... Da venda do medo que você falou. Ela sempre foi muito... é milenar, né? Então, assim, você pega... Attila, o Uno, ele tinha muito essa capacidade de liderar tropas, assim, olha, se não for no popular, se não for... Eles somos nós. Então, a gente tem que partir para a guerra de maneira mais agressiva. Só que aí a civilização, graças a Deus... deu uma melhorada, né? Não vou dizer que está 100% evoluída, que a gente ainda pega em armas para resolver determinados assuntos, mas essa questão do medo, ela é um pilar central, porque nós somos seres políticos, mas somos seres humanos e temos o medo incrustado em nosso âmago, né? Então, a depender da forma como você trabalha isso, você move legiões naquele interesse que você quer. Hitler fez isso brilhantemente, né? Após a Primeira Guerra, Hitler subiu em tamboretos nas ruas da Alemanha, de cidades de Berlim, enfim, de Munique, e principalmente Munique, né? Depois tinha a Noite dos Cristais. Você tem todo essa revolta que começa... solitária, mas que você vai engajando. Só olha, rapaz, o que esse rapaz está falando faz sentido. Rapaz, realmente, olha, ainda que seja um absurdo, porque qual é o maior problema das fake news? Elas fazem sentido. A maioria das fake news, elas fazem sentido.
A gente pode parecer que não, mas, por exemplo, se você disser que determinada... se não houver nenhum lastro com a relação, nenhum, ela não pega. Ela tem que ter um filetezinho ali de seriedade, até de realidade, para que ela viralize. Porque aí, desse filete, as pessoas vão... Olha, realmente faz sentido, porque... Vamos ver se nas teorias da conspiração. Isso. Aí, claro, que ela vem acompanhada de outras notícias. Aqui no Brasil, a gente poderia dizer que Vargas conseguiu esse feito que Hitler conseguiu na Alemanha. Vargas, na sua ascensão, quando ele começou com aqueles direitos sociais... Estado Novo, 3045, né? Isso, o Estado Novo. Ele conseguiu aquela ascensão dele. E agora há pouco a gente pode citar também Eduardo Campos, também aqui na Pernambuco, né? Que todo mundo fala Vargas era dele. um entusiasta de Mussolini. Tanto é que a nossa CLT é baseada na Carta de Lavoro de Mussolini, na Carta de Lavoro do regime fascista. Então, ele tinha, eu acho que já até chegaram a trocar correspondência, enfim. Não era nada... porque, na época, e até pela questão da comunicação, não se sabia direito o que era nazifascismo, né? Então, assim, como o Hobsbawm diz, a história ela vai ficando mais nítida à distância. Então, quando a gente vai passando, quando vão passando os anos, a gente vai olhando das coisas de maneira mais clara. Hoje a gente vê que eram regimes totalitários, enfim. Mas na época eram regimes assim, eles, aquele cidadão lá veio de baixo também e está conseguindo o poder lá na Itália. E ele era muito inspirado nisso. Mas ficou conhecido, não por isso, né? Ficou conhecido. Era um período ditatorial, né? Hoje a gente classifica assim na ciência política. Na escola eu acho que a gente não via dessa forma, né? Que era só um presidente como qualquer outro, mas não, era um período ditatorial. O Vargas suprimia as oposições, enfim, teve o Madilama lá que foi encoberto por papéis do Banco do Brasil, enfim, eu tratei disso na minha dissertação também, e foi muito difícil achar material de corrupção no governo Vargas, justamente por causa disso, porque os jornais eram muito Cooptados, né? cooptados, Aí você tinha uma série era um poder muito enraizado por vários setores da sociedade, inclusive entre os militares, né? Vargas era militar, e eu acredito que sim, que ele teve isso como base, sim. Aí eu gostaria de fazer uma pergunta, doutor Silvio, e aí é uma pergunta muito interessante, porque muito me chama a atenção o marketing político-eleitoral. O marketing político-eleitoral, ele faz essa leitura que o senhor nos apresentou durante toda essa entrevista, essa conversa nossa, muito das questões para fomentar, para buscar o que a gente já falou aqui, corações e mentes das pessoas, né? Até que ponto a ciência política ela consegue ajudar o marketing eleitoral, ou seja, consegue chegar para um Duda Mendonça, para, enfim, qualquer, eu gosto de chamar até de qualquer pessoa do marketing político eleitoral, até que ponto assessorar ou ajudar, enfim, ou, né, ser coautor nessa cena das eleições é interessante para o marketing eleitoral? Primeiramente, no fornecimento de dados, na coleta de dados. Que vem das pesquisas, é isso? Que vem das pesquisas, assim, e vem de outras fontes também. Segundo, na análise desses dados. Quais fontes? Oi? Quais fontes? Não, pesquisas? A própria literatura mesmo, as próprias experiências passadas, enfim. Uhum. Por exemplo, a gente hoje sabe que um candidato que tem mais de 40% de rejeição dificilmente viraria no segundo turno. 40% é quase um número mágico. Uhum. Então, pronto, isso aí por experiências. Teve um caso ou outro que houve a reversão, mas a regra geralmente não. Então, o fornecer esses dados, porque eu sempre digo, elas se complementam, né? O cientista político coleta os dados, diz para o marqueteiro para onde ir. Olha, a gente tem que ir ali. O que é ir ali? É conseguir os votos das mulheres mais de 30... periféricas de 20 a 30 anos. Uhum. Então, eu quero construir, eu preciso do nicho de jovens desempregados. Então, beleza. Aí o cientista político pode traçar políticas públicas nesse sentido,
de programa, né, na plataforma, mas quem vende isso, quem vai atingir os corações e as mentes é o marketing, porque ele vai saber qual o jingle que eu uso, qual a cor que eu vou usar, no guia sobre esse assunto eu vou colocar uma mulher ou um homem, qual a roupa que essa mulher vai estar. Então, assim, tudo isso é pensado, tudo isso nada na política é por acaso. Se você permitir que alguma coisa seja por acaso, é porque você está sendo mais incompetente e desleixado do que profissional. Então, assim, o cientista político pega os dados, a gente sabe mais ou menos, e principalmente por pesquisa qualia, olha. E outra questão também é geográfica, né? Olha, a gente sabe que aqui a gente está bem, aqui a gente não está. Então, roda uma pesquisa qualia nesse bairro aqui. Qual é a principal obra que vocês desejam? Não, aquela passagem molhada ali, é a revitalização de determinada praça. Então você vai no marqueteiro, olha, a gente traça a política pública, vamos dizer, colocar na nossa plataforma essa obra, e o marketing entra dizendo, olha, uma nova, aí faz todo aquele, eles sabem criar o suspense quando é oposição, né? Faz aquelas imagens preto e branco, aquelas músicas mais tensas, né? meio Hitchcock. Mas assim, para parte da situação é sempre aquela venda mais alegre. Isso aí é uma questão natural que acontece em todas as cidades, todos os países, enfim. Ô Silvio, eu tenho essa inquietação, acho que antes de ingressar no curso de Direito, em 2020, e eu tinha essa inquietação também, professor Délio, que é meu professor hoje, nesse nono período, em relação à candidatura única, ou no ditado popular, como cidade pequena muito diz, não tem oposição. Como é que funciona do começo do candidato, desde a convenção até lá na posse em si do candidato? Pode ter proporcional só para vereador de um lado, sem candidato a prefeito? Pode ter... Como é que funciona a votação no prefeito em si? Que um voto válido tem que ser tipo uma porcentagem para eleger aquele candidato? O pessoal tem muito essa dúvida, né? Não, primeiramente, a Justiça Eleitoral, ao começo de cada ano, aliás, até anteriormente, ela define um calendário. Então, assim, você pode se filiar até tal data, você pode trocar de domicílio eleitoral até tal data. E você tem que realizar as convenções até determinada data. Boa parte, assim, eu vou chutar, porque assim, eu não tenho esse dado científico e é muito difícil até obviamente que quando você tem uma conjuntura muito favorável à situação, desmobiliza a oposição. Aqui a gente tem cidades com, acho que São José dos Cordeiros, acho que Feliz Queiroz ganhou com 90,25%. Então, assim... Ou seja, eram 9 votos por 1. Então, assim... não teve candidato à oposição? Pois é, Parari foi quase isso, quase 90%. Enfim, tinha muitas cidades assim que beiravam a ser o inacreditável de ter oposição. Eu ficava até surpreso de ter oposição. Muitas vezes é questão até técnica mesmo, de irregularidade em convenção, de irregularidade de filiação. Existe candidatura? Do registro de candidatura, que é o RRC, né, que é o requerimento de registro de candidatura, que a gente faz um pouquinho antes depois da convenção, depois que os partidos deliberam, né, e a gente vai para o popular Candex, né? Exato. Fazer esse programa do próprio TSE, né? É um programa do próprio TSE que agora é sincronizado com a internet diretamente. Você vai jogando os dados e o TSE vai colhendo aquelas candidaturas, que daí depois vai para um juiz eleitoral que tem o parecer ou não do Ministério Público, e vai ver se esse candidato tem ficha limpa, se ele está devendo algum valor na Justiça Eleitoral, se tem alguma pendência que ele não pode ser candidato. O Ministério Público faz o parecer pelo deferimento ou indeferimento e o juiz decide. Toda candidatura de vereador, prefeito, senador, presidente, todos os cargos eletivos, né? E aí essa situação, apesar de incomum, ela acontece. Aqui na Paraíba, só me engano, foram 6 cidades, 5 ou 6 cidades que não teve candidatura da parte opositora. Candidatura única. E muitas vezes é mais pela questão política do que técnica. Acontece também dessa questão técnica. E assim,
mas que as pessoas pensem assim, não há um quórum para se atingir, para ter essa votação. Realmente, com essa candidatura fica muito atípico, mas o eleitor que sair de casa, assim, ele vai conseguir mobilizar, né, até pela candidatura única, ele tem que chamar o povo para sair de casa para chancelar. Exato. Aí disse, olha, se você ficar em casa, não é porque a gente não salva o nosso registro que a gente está eleito, não. A gente tem que sair de casa e se mobilizar. E muitas vezes tem até campanha mesmo. Tem, obviamente, com menos força, né? Mas aí você tem uma campanha dita normal, às vezes, nesse tipo de situação. No caso, olhando no olhar técnico, se tiver mais nulos que eleitores válidos, acontece ter outra eleição? Pode ter outro pleito. Professor Daí? Eu acho que para a gente fechar, eu gostaria de trazer um tema também espinhoso. Deixa de ser, principalmente para a população em geral. Desde da Lava Jato, né, nós não temos mais contribuição de campanha pelas pessoas jurídicas de direito privado, né? Ficou vedado basicamente. E sim, existe um fundo partidário, né? Ou seja, a União repassa para os partidos e os partidos repassam para suas candidaturas. Fundo partidário, né, é uma forma de se dizer muito, né, ampla, porque chega essa época a gente tem um fundo especial de financiamento e campanha. Como é que a população tem entendido essa verba pública para o financiamento da campanha? É o popular financiamento público de campanha, né? O pessoal fala. O que acontece? A população, ela não foi munida o suficiente de informações a respeito de como funciona o financiamento público de campanha. Então você liga o jornal, então até uma rádio mesmo, principalmente que toca nesses temas, né? Mais do que a televisão. Você vê, não, o candidato tal recebeu 3 milhões, o candidato tal recebeu 5. Então você vê dinheiro indo para lá e para cá, você como cidadão médio diz, é muito bom ser candidato, você não gasta com nada, enfim, ganha o dinheiro da... Mas aí já é um mecanismo e utilizado em vários países, que é o de evitar a corrupção dentro dos mandatos para financiar a campanha. E você evita 2 poréns aí. Primeiro, a própria corrupção em si, o próprio peculato mesmo, de você retirar bens públicos para qual fim que seja, mas nesse caso para o financiamento de campanha, e a assimetria na disputa eleitoral. Então você sempre favoreceria o candidato da situação. Então a ideia do fundo partidário é fortalecer partidos. Não existe democracia sem partidos. E os partidos aqui no Brasil, ainda que tenham características muito diferentes de outros países, mas eles precisam de alguma fonte nesse sentido para que não recorram e que assim, tem até a sua plataforma de ideologia melhor trabalhada também. E, de fato, não pega bem entre a população, mas também a mídia, também, a meu ver, não colabora com a explicação dos porquês desse sistema. Você acabou de citar a Lava Jato, né? E tiveram também outras operações aí que realmente você tem um lobby, que o lobby no Brasil não é permitido. Nos Estados Unidos você tem um lobby dentro de uma certa margem. Eu posso votar doar dinheiro para uma campanha para ele chegar lá no Congresso e defender meus interesses lá. Aqui é algo meio camuflado. Você pega uma empresa que doa para 2, 3, enfim. E agora, como você bem disse, não é permitido, justamente para não haver esse tipo de proliferação de interesses sem o mínimo de controle do Estado. Basicamente isso. Mas eu, de novo, reitero, eu acredito que a população não é algo simples de explicar à população, porque um candidato a um político recebe milhões numa campanha eleitoral, né? Você bem citou um adjetivo perfeito, espinhoso, né? Você falar disso, que é como se a pessoa estivesse defendendo, eu até defendo,
Mas a forma do porquê defender é isso que tem que ser repassado e não por mim. Eu explico quando eu estiver. Mas os partidos também têm que derrubar. Fazer a parte deles. Tem que também fazer a parte deles. E outra, a justiça eleitoral hoje, só encerrando, ela é muito, muito mais severa com a questão dos gastos eleitorais. Você, doutor Délio, trabalha em campanha também, e Ítalo também já teve a oportunidade de trabalhar, sabe que assim, o tal do contador, ele sofre, né, numa campanha eleitoral. É uma verdadeira loucura um escritório de contabilidade de campanha nesse período. E já começa lá da convenção, do gasto na convenção, o dinheiro que vem, que é rubricado, não pode ser usado para outra coisa. Então, assim, é muito complexa essa questão, mas também muito determinada. Pessoal, agradecendo a presença do doutor Silvio, né? O papo foi muito interessante. É um tema, né, que a gente está vendo no dia a dia nas ruas, né? Enfim, mas agradecendo ao doutor Silvio, né, emprestando sua experiência como cientista político, como advogado, né, também eleitoralista, agradecendo a presença de Ítalo Antônio, né, que gosta do tema, nós fazemos verdadeiros debates em sala de aula, né? E muito obrigado a todos e até mais.